Salve, salve, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo do Coração. Esse podcast feito de médico para médicos e de médicos nossos queridos pacientes. Minha querida audiência, em especial as mulheres que nos assistem. Você já teve algum problema cardíaco? Sabia que há uma diferença entre os problemas cardíacos, as manifestações cardiovasculares nas mulheres em relação aos homens? Vocês sabiam que vocês têm algumas vantagens até ali o período da menopausa? Se você não sabia disso, se ligue nesse episódio de hoje, em que estamos recebendo com a maior alegria a doutora Beth Caetano para falar um pouquinho para vocês sobre essas diferenças. Fique ligado. Bom, meus amigos, hoje estamos recebendo aqui a doutora Beth Caetano para falar um pouco para a gente sobre as manifestações cardiovasculares, dessas doenças cardiovasculares nas mulheres em especial. Doutora Beth, muito bem-vinda, uma honra recebê-la aqui. Eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira e o porquê desse interesse maior na saúde cardiovascular da mulher. Bom dia, Rodrigo. Eu sou Elizabeth Caetano, eu sou cardiologista. Este ano eu faço 45 anos de formada. Eu abracei a cardiologia porque eu perdi um tio por afinidade. Ele teve morte súbita com 47 anos. Isso me fez voltar. Eu estava no 4º ano de medicina, eu ia fazer nefrologia. E aí eu resolvi estudar cardiologia. Fui para São Paulo, na residência, já no 2º ano, eu me encantei com cardiopatia congênita. Então eu achava assim, aquilo, a filigrana, onde a gente precisava estudar, entender bem a responsabilidade que a gente tinha com essas crianças. Vim para Belém, lógico que não deu para manter a cardiopatia congênita em consultório. A gente tem que fazer hipertensão, Abrir mais o leque. Tá? Doença coronariana, mas atendendo as minhas crianças. A paixão continuava lá. Chegou uma fase que as minhas crianças estavam crescendo. Elas estavam entrando na idade fértil, elas queriam saber se podiam engravidar. E aí eu voltei para São Paulo, aí fiz um curso na Faculdade de Saúde Pública com o Januário da USP, e fiquei acompanhando o Januário no Dante Pazzanese. E aí, nesta época, não era nem departamento, era um grupo de estudos, o Dr. Januário fundou. Ele foi vários anos, depois passou para departamento de cardiologia, cardiopatia e gravidez, e depois, em 2007, ele passou a cardiopatia, departamento de cardiologia da mulher. Quando eu fui presidente, em 2008, já era cardiologia da mulher. Então, é um percurso muito grande. E o que me encanta é que, com toda essa trajetória, a gente vê a evolução. Isso é que me encanta. Sabe? Hoje, o departamento está muito mais forte. Certo? Nós acabamos de também montar o nosso departamento de cardiologia da mulher da SBC, Pará, aqui em Belém, né? Aqui em Belém. Quantos anos eu vinha lutando, e depois eu parei, agora esse ano vamos começar por nossas programações. Então, hoje, esse bate-papo contigo vai ser tipo, vamos começar, tem que começar. Temos que dar de fato, porque isso nos últimos anos a gente percebe que vem ganhando uma importância cada vez maior. O mundo inteiro está estudando a mulher, certo? E hoje, aquela fase da mulher que só se via o biquíni, só as doenças ginecológicas, hoje as pessoas estão entendendo que o coração mata muito mais do que qualquer outro tipo de câncer. Então nós temos que estar preparados para isso. E na hora que nós apresentamos, muitas vezes em aulas, a gente vê em congresso e tudo, vê aquela questão, olha, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, como um todo. As mulheres estão incluídas nisso, né? E a gente, por muito tempo, meio que negligenciou, porque
Tem a questão, eu até comentei anteriormente, mas tem a questão hormonal, né? Existe uma certa proteção. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que isso funciona. E eu também queria relembrar, em 80, né, quando eu fui para a residência, eu trabalhei num grupo cirúrgico da Beneficência do Dr. Adib. Não tinha mulher com doença coronariana, era só homem que aparecia. E tu vês que até hoje, depois de 80 até agora, nós mulheres fazemos muito pouco parte desses trabalhos, em torno de 20%, 30% no máximo. Então, nós precisamos ter um espaço para nós podermos conhecer melhor ainda, né? Nós temos adiantado bastante, mas nós precisamos. Por quê? A mulher mesmo, ela entra nos estudos, ela sai. Muitas vezes, o próprio médico que atende não encaminha ele para um terciário, para fazer parte de um programa. Tá? A mulher idosa sai das estatísticas. No período fértil de engravidar, ela também não faz parte. Então, nós temos essa lacuna muito importante. Isso justamente na questão da participação nos trabalhos científicos como um todo. Tá. Justamente é o que gera o nosso conhecimento do dia a dia depende disso, né? Nós precisamos ter uma base, né? Estatística. Então, nós temos esse problema. Muitas vezes as mulheres de idade fértil saem porque se tiverem uma gravidez, a gente não sabe qual é o efeito daquela droga não faz parte. Sobre o feto, né? Sobre a criança que vai nascer. Tá? E é muito difícil fazer um estudo da grávida, nem ser permitido. Né? Mas mesmo assim, olha, a senhora até trouxe aqui, a gente está vendo que existe, recente, né, inclusive de 2020 para cá, uma série de publicações. Sim. E aí tratando dessas questões da saúde cardiovascular a mulher em especial. Focamos em 20 para voltar para a nossa origem, a cardiopatia e gravidez. Né? Fizemos um posicionamento muito bom. Tá? Depois passamos para as doenças cardiovasculares na mulher, depois as isquêmicas e encerramos ano passado com o climatério e menopausa. Questão do menopausa. Vamos dizer que para pesquisa, vamos dizer para orientação, para aula, para discussão de caso, nós temos bastante material. E aí quando a gente vai comparar, vou aproveitar aqui e já fazer esse comparativo, né? Entre as manifestações das doenças cardiovasculares, aí desde os sintomas até a ocorrência de eventos, essa diferença entre homens e mulheres, eu queria que a senhora explicasse, detalhasse para a gente isso aí. Perfeito, certo? É o que mais tem nos empenhado a fazer workshop, simpósio, para a gente procurar colocar não só para os profissionais da área de saúde, que existe diferença, e muitas. Tá? Então, eu sempre digo, Rodrigo, que nós precisamos, vamos dizer, refazer as nossas anamneses. Certo? Então, a mulher tem as suas características, a dor é diferente, não aquela dor clássica do homem, aquela dor reto-external que vai para o braço, para o queixo. Não, a mulher ela pode começar umas semanas antes, uma dor nas costas, está cansando, tem uma dispneia, depois que ela apresenta uma dor. Então, existe Então, por isso que nós precisamos orientar e conscientizar que os colegas que forem atender mulher, tem trabalhos que mostram que a mulher, quando é atendida por mulher, ela tem um melhor desfecho. Tá? Porque o grande problema é que a mulher não acredita que tem problema. Tá? Então, ela tem uma dor no peito, um mal-estar, carreguei o filho, empurrei um móvel, não valoriza, ela minimiza. A família, não, isso vai passar, é gases, tá? Comeste demais, não valoriza. Chega no pronto-socorro, primeira pergunta que fazem é, brigou com o marido? Brigou com o filho? Tá? É piti. Então, isso já tem um estigma, então, né? O tempo, vamos dizer, pronto-socorro porta-agulha é muito mais prolongado do que do homem. Tá? Primeiro, o homem tem uma cuidadora. Certo? A mulher está sempre por trás. E não, tá com dor, vamos embora, vamos. Tá? Mas, então, a mulher, ela precisa de cuidados. Então, é para isso que nós estamos aqui. Certo? Para mostrar, conscientizar não só as mulheres, mas os profissionais da área de saúde, que valorizem. Nós temos fatores de risco, né?
semelhantes, os clássicos, ao do homem. Todo mundo sabe. Hipertensão, diabetes, sobrepeso, obesidade, tabagismo, sedentarismo, dieta irregular, isso é igual para todo mundo. Alguns, como a diabetes, muito mais prevalente na mulher. E hoje nós temos, já está bem nas diretrizes, todos nós colocamos os fatores específicos da mulher. Esses fatores específicos da mulher, que no passado nós não sabíamos, tanto que eles nem fazem parte da estratificação do risco, mas eles estão ali presentes, como menarca precoce, menopausa precoce, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, então, endometriose, parto prematuro. Então, aí é que eu te digo que nós precisamos mudar a nossa anamnese. As pacientes ficam assim quando eu pergunto para elas: você se lembra quantos anos foi a sua primeira menstruação? Ela me olha, sabe? Entraste na menopausa há quanto tempo? Fizeste reposição? Então, eu vou perguntando. A síndrome do ovário policístico, certo? Que tudo isso são processos inflamatórios que levam à disfunção endotelial. Então, a síndrome do ovário policístico tem uma relação com a própria doença aterosclerótica, sim, coronariana. Então, ela entra como específica, tá? Então, ela entra nessa de específica. Os novos fatores de risco aí, digamos assim. Novos fatores de risco, tá? Que tem que ser, vamos dizer, avaliados, perguntados, certo? E tem aqueles fatores, vamos dizer, que nem são reconhecidos. A depressão, a ansiedade, o abuso sexual, as condições econômicas, pouco estudo. Então, tudo também entra. Então, já viste a gama de informações que nós temos? Então, isso tem que fazer parte da nossa rotina. Uma gente pergunta, fuma, não fuma, né? Faz exercício? Então, nós também temos que conhecer como é. Saber como foi a gravidez dela. Né? Tem mulheres que perdem muito bebê. Eu já perdi 3, 4, nem se ligam. Não, nós temos que procurar. Não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa tem, tá? Então, eu acho que assim, está todo mundo, o mundo está voltado para... A doutora Nanete, né, que está com 90 e tantos anos, ainda está escrevendo artigos. Então, ela faz uma revisão do artigo de mulher, colocando a era do biquíni, que só se dava importância para a mama, para o útero, para os ovários, e as doenças cardíacas que estão. A gente sabe que com a menopausa tudo piora. A gente perde aquela nossa proteção hormonal do estrógeno que protege o nosso endotélio. Então, perdendo. Entramos no climatério, do climatério vai diminuindo, chegamos na menopausa. Na menopausa, a mulher se torna muito mais hipertensa, tá? Porque a gente vai... Primeiro o homem está na frente, depois dos 50 a gente vai, 65 a gente fica igual, até que a gente passa, tá? Na hipertensão. E hoje, o GBD de 19 mostra que tanto a isquemia como o AVC estão aparecendo em pacientes mais jovens. Então a gente tem que estar alerta. Então as mulheres estão infartando. Por quê? A mulher é muito mais difícil da gente cuidar, porque ela vai mais ao médico, mas ela não se liga. Ela não faz exercício, tá? Ela não faz dieta, ela não segue. Ainda temos os exames que tem aqueles falsos positivos. Não vamos pedir porque dá falso positivo. Não, vamos pedir, vamos ver o que acontece. Tá? E graças a Deus, tu vais me entender como hemodinamicista. A maior frustração nossa era quando a gente mandava uma paciente para o cateterismo e vinha CAT branco. Aí o colega batia e dizia, mais um CAT branco. Olha, nós ficávamos arrasados. Olha, quando veio o estudo da microcirculação, tu não sabes o gás que nos deu, sabe? Então nós precisamos, vamos dizer, passar esse conhecimento. Porque, infelizmente, a gente ainda tem, vamos dizer, as pessoas que nem sabem que existe um MINOCA ou INOCA, vamos dizer, é controverso, mas existe. São e a gente tem que... conceitos mais modernos. Né? Inclusive, a gente conversando aqui nos bastidores anteriormente, eu citei a própria Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, né? Tem um grupo de estudo chamado MINT, que é Mulheres Intervencionistas,
que também estão focadas no entendimento, em buscar entender melhor essa questão e dar outro olhar para o tratamento das mulheres como um todo. Porque, de fato, acontece isso, da gente ter, por exemplo, um teste ergométrico altamente positivo e no eventual cateterio, não deu nada, olha, CAT branco, mas será que é? Né? Se tem clínica. Exato. Muitas vezes tem alguma coisa, você, poxa, o que está acontecendo aí? Então a gente precisava realmente entender melhor, né? Conhecer essa fisiopatologia, essa questão da microcirculação, como abordar os pacientes, certo? Então, olha, na grávida, tá? E no puerpério, é onde mais acontece a dissecção espontânea de coronária. Tá? Eu tive uma paciente que ela estava no 7º dia do puerpério, ela estava tirando os pontos no consultório da colega da obstetra, e ela teve uma dor intensa. Foi para o pronto atendimento. Fizeram, tinha alteração eletrocardiográfica, tinha troponina aumentada, mas ela disse que não ficava, foi para casa. No dia seguinte, ela chegou no consultório. Aí me contou essa história. Aí eu disse assim, tu podia estar aqui fazendo, tu tinha que estar hospitalizada, mas eu não vou. Tenho uma criança pequena, você acabou de nascer, sabe? Ela era enfermeira, muito... E eu fiquei, Rodrigo, tu não pode dizer, olha, para mim é dissecção espontânea de coronária. Aí ela não quis internar, certo? Queria montar um mini CTI na casa dela. E não quis, ela aceitou fazer uma angiotomo. E nós vimos a dissecção, conduzimos, controlamos, todo dia ela vinha aqui no laboratório, dosava as troponinas, foram diminuindo e evoluiu bem, muito bem. Aí te digo, essa paciente, ela tem a consciência que ela não deve mais engravidar, né? Porque com muita frequência que elas aparecem. É aquela questão do aconselhamento familiar mesmo, de planejamento familiar, né? Então, vamos chegar lá e eu quero, sabe, bater bastante sobre isso. Então, ela não deve engravidar, ela tem que ter todos os cuidados, e a gente não pode dizer para essas pacientes, certo? Quando dizer, é um CAT que não deu obstrução, dizer assim, graças a Deus, não, ela também é grave, ela tem que ter essa consciência. Certo? Não tenho obstrução, mas eu tenho doença da microcirculação. Tem alguma coisa lá. Eu preciso ser tratada, eu preciso ser observada, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Tá? E aí é justamente isso, é o feijão com arroz bem feito, né? Que é a atividade física e uma dieta adequada. Porque tudo, né, vai, todo para o diabetes, para a obesidade, para a hipertensão, para a doença coronariana. O que a gente precisa? Mudança de estilo de vida. O que é que nós temos que fazer? Fazer exercício, aí eles têm que se preparar para isso. Eles têm que perder peso, e, vamos dizer, até mesmo ter uma qualidade de vida, ter um bom sono. Então a gente precisa perguntar para elas quantas horas tu dormes por dia, como é teu sono, né? Quantas pacientes, pelo sobrepeso, pela obesidade, têm apneia do sono. Tá? Quantas complicações a apneia do sono vai dar? Aqui nós todos sabemos, hipertensão, mas ela dá arritmia, tá? Ela dá até insuficiência cardíaca. Então, nós precisamos. Então, eu sempre, a qualidade de vida isso é importante, e até mesmo trabalhar para ver como é que está esse grau dela de espiritualidade, mostrando que espiritualidade não é religião. Certo? Tu tens que crer em alguma coisa, tu tens que acreditar, que te deixe mais forte, certo? Que a fé nos sustenta e que a gente possa enfrentar o que vem pela frente. Né? Nós não passamos pelo Covid, outras do trabalho de burnout, as médicas que eram mais comprometidas, né? As médicas, aquele desânimo, a gente vê que existe isso. E as pessoas acham, nem valorizam. A depressão, ela aumenta 2 vezes a doença coronariana. Então, nós precisamos, isso a gente tem que falar. Por onde nós passarmos, nós temos que deixar essa mensagem. E eu sempre digo para as minhas pacientes que elas precisam se preparar
para engravidar e para menopausa. Isso é fundamental. Então, nós em consultório, trabalhando, vamos dizer, sozinhos, porque um serviço que tenha, vamos dizer, várias, tem o nutricionista, tem o educador físico, né? Sim. Multidisciplinar, isso é muita vantagem, né? E tendo um protocolo que possa orientar fazendo umas mini palestras para essas pacientes. Por quê? Eu quero engravidar. Tá. Vamos fazer uma avaliação. Precisa fazer uma avaliação. Primeiro, para saber se ela não tem nada. Porque muitas vezes a cardiopatia vai descompensar na gravidez. Tá? Se elas são congênitas, né? Se elas não tiveram febre reumática. Às vezes tem uma CGAzinha lá que está tranquilo. E vai descompensar na gravidez. Uma estenose mitral. Eu tive uma paciente, ela tinha uma estenose mitral de 0,8, tá? Ela nem lembrava que teve amidalite, não. Aí ela engravidou, ela começou a dizer que ela estava cansando muito. Aí o irmão disse para ela, vamos fazer um eco. Aí lá estava. Aí foi quando eu entrei, acompanhei essa paciente, fui até o final com ela, entrei na cesárea, porque tem. E sabe que a minha vontade no futuro, eu ainda tenho planos, apesar de 45 anos, é trabalhar com a parte de saúde da família, a parte de atendimento, sabe? Onde a mulher entra. O primeiro contato com a área de saúde vai um agente de saúde, alguma coisa. Então a gente tem que trabalhar nisso. Né? Por quê? Na base, na verdade. Na base. Porque se a gente não controlar essa hipertensão, esse sobrepeso, obesidade, nós não vamos a lugar nenhum. Né? A gente tem 1000 conhecimentos, vai ver que os resultados não são. Então, essa questão é muito importante. Até a senhora falou da questão da estenose mitral, lembrar da amidalite, a gente conversou num outro episódio aqui sobre as doenças reumatológicas e as doenças cardíacas, né? E é mais prevalente em mulheres justamente a questão da febre reumática. Febre reumática, né? Sim. E é até uma vergonha nossa, porque é uma doença de país subdesenvolvido, né? E nós somos um país, na nossa região, ainda é muito frequente, né? E aqui, não só na capital, mas especialmente em mulheres do interior que não têm o acesso a uma saúde bucal adequada, a uma prevenção adequada, a essa conversa, a essa base, esse atendimento de base que a senhora está falando justamente, né? A profilaxia primária da febre reumática, eu sempre digo para os alunos isso, certo? Se fosse feita, ele não chegava com a gente, porque a gente já vai pegar lá com a cartite reumática as complicações, certo? Se for crônica, estenose mitral, e se for agudo, desconexão, insuficiência mitral. Mas se ele tivesse feito uma ampola de bezetacil naquela fase... Aquela amidalite lá atrás. Então, o que nós precisamos? Ir nas escolas, mostrar para os professores, aquele aluno que falta todo mês, ver o que está acontecendo, certo? Dá para uma passada, porque tu sabes as dificuldades que muitas vezes tem de um atendimento médico, certo? Se tu está sentindo nada, passou, olha aí, a complicação é muito grande. Nós não temos um aval. Tu calculas quando chega com a gente. Muitas mulheres, né, precisam ir para a cirurgia, não tem uma válvula ideal. A biológica calcifica na idade mais jovem. A metálica, a gente troca uma doença pela outra que vai ter que fazer anticoagulante. Nós vamos precisar saber manejar tira o anticoagulante, coloca e vai até chegar à gravidez. A gente comentou, inclusive, no episódio, essa questão do manejo de vida desse paciente, que é muito complexo, porque são múltiplas cirurgias, ele vai precisar trocar várias vezes a válvula.
Apesar de que hoje, evoluímos, estamos fazendo troca de válvula por cateterismo, já não abre o peito. Mas não é para todo mundo, é para uma população específica. Isso vai evoluir no futuro? Possivelmente vai. Mas podia não chegar lá. Mas não precisa chegar lá, especialmente ali na região da válvula mitral, né? Então, tem como prevenir, tem como fazer uma profilaxia, né? O prefácio de um boletim de cardiopatia congênita, certo? Foi escrito pela doutora Raquel. A doutora Raquel trabalhava com o professor Decour, que foi o homem que mais estudou febre reumática. Tá? Tudo que voltou agora à profilaxia é tudo o que ele dizia em 80. Tá? Então, ela dizia, poxa, uma ampola de bezetacil, uma prótese metálica, olha o que se gasta. E as doenças que se... não é só as comorbidades, o gasto saúde envolvido, né, com esse paciente. E esse paciente vai ser limitado, essa mulher vai engravidar, vai dar um trabalho danado, sabe, pra gente, tá? Aí a gente parte para as congênitas, né? Sabe que a congênita evoluiu muito, vamos dizer, diagnóstico, terapia, as cirurgias, né, fechamentos com prótese. Então, elas estão chegando. Coisa que a gente não pegava no passado, porque elas ficavam pelo meio do caminho. Verdade. E hoje ela vem grávida pra gente, tá? Como? Uma tetralogia de Fallot, uma transposição, um Epstein, que na época não devia engravidar. Então, hoje, até na classificação, tudo que a gente vai proibir, que hoje a gente usa a classificação da Organização Mundial de Saúde modificada, na classe 4, então são poucas coisas que a gente tem o direito de dizer não deve fazer, certo? Mas, lógico, mesmo a gente sabendo que não pode, a gente tem que ouvir a vontade do paciente. Sim. Sabe? Sim. Tá. Então, tudo eu vejo assim, que se tornou mais fácil, né, pela evolução, e também da gente, vamos dizer, conseguir dividir. A gente vai dividir. Hoje nós temos que ter um time da cardio-obstetrícia, porque a gente vai dividir o ginecologista, vai dividir com o obstetra, o cardiologista, e o paciente. A gente tem que compartilhar qual o risco, essa responsabilidade. Tá? Aí depois tem, vamos dizer, por isso que tem que ter um apoio em termos que aí tu vai ter que, vamos dizer, vamos orientar como é que ele vai fazer a anticoncepção. O que é que ele pode usar e o que não pode usar. Como tem que ser feito, sabe? Aqueles vão precisar laquear, que é mais fácil, tá? E nesse tratamento, nesse envolvimento, eu acho, das nossas regionais com o pessoal da unidade básica, nós vamos orientar que nem tudo que é cardiopatia precise para a parto cesariana. Muitas vezes até complicam. A melhor opção é o parto normal, parto vaginal. Né? Por quê? Quando a gente vai dizer, eu fui do alto risco da Santa Casa, muitos anos, até eu me aposentar. Então, quando o paciente chegava, que ele já vinha para a gente indicar para cirurgia, não tinha indicação, ele podia ter um parto. Mas pai, as mães diziam, a senhora se responsabiliza. Porque ele já veio trabalhado 9 meses ouvindo que aquilo. Então isso tem que ser dividido, compartilhado. Até, na verdade, expandido esse conhecimento, desmistificado. Com certeza, realmente com certeza. Existe uma desinformação, acaba sendo uma ignorância em relação ao tema. Né? Vamos dizer, porque se é cardíaco, não é mais seguro, e não é mais seguro. Ele perde mais sangue, tu tens que ter o cuidado, na estenose mitral, o ideal era um parto normal, mas hoje tu sabes quanta dificuldade que a gente tem de parto normal. Então, fazem muitos anos, eu fui para a sala, vamos dizer, para ficar checando a infusão de líquido, porque se ela tem uma área valvular aqui, uma infusão de líquido, você vai fazer... Fazendo uma voz de pulmão. Sabe? Então, ela tem que estar na posição semi-sentada. Tá? Quando for tirar a placenta, vamos dizer, tem que ser bem devagarzinho, porque se for rápido, o efeito rebote ela vai fazer edema agudo. Tá? Então, isso a gente precisa passar.
né? E aí vai desse especialista, desse conhecimento que eventualmente o cardiologista ou o obstetra precisaria ter, estratégia para o manejo dessa população em especial, né? Dessa parte, né, da cardio-obstetrícia, nós temos que trabalhar muito alinhados, certo? Para a gente falar a mesma língua, né? Dizer que existe a dissecção de coronária, certo? São poucas, mais frequente é na mulher. É da mulher, então uma mulher que tenha dor no peito no final da gravidez, valoriza, sabe? Depois do parto, não, tá nervosa. Então, essa história que a gente tem que acabar, tá? Então, tem que ser valorizado. Essa. É bem pouquinho, é 4%, mas é 4%. E esse período aí, em especial da gravidez, que eu queria dar um pouquinho mais de destaque, né? Tanto do período da gravidez em si, quanto do período puerperal, né? Vamos fazer aqui, vamos dar um destaque até para nossa audiência aqui, em relação a quais seriam os potenciais problemas cardíacos ou cardiovasculares que podem advir ao longo deste período. A senhora já citou a questão de uma eventual dissecção de coronária. Qual seria o período da gravidez mais comum de ocorrer? A dissecção no final da gravidez, no final do terceiro trimestre e depois do puerpério. Que hoje a gente chama o puerpério o quarto trimestre. Né? Para a puérpera não ficar abandonada. Porque a gente pensa, teve filho, pronto. Acabou, despacha. Não, as complicações vêm ali, certo? As mulheres podem ter eclâmpsia no puerpério, sabe? Então a gente tem que estar atenta. Agora, eu acho que é importante a gente colocar que as alterações hormonais na gravidez, que vão levar, vamos dizer, existe uma alteração hemodinâmica na gravidez. Então, vai aumentar a frequência cardíaca, não é muito, mas aumenta. Tá? Para a mulher, o ideal é até 100 na grávida. Tá? Vai aumentar o débito cardíaco, tá? Vai alterar a resistência vascular periférica. Então, tem essas, vamos dizer, para o coração se adaptar. Então, quando eu te digo que ela tem que se preparar para engravidar, porque se a gente consegue, nesta mulher que quer engravidar, certo? Mas cansa com facilidade, tu vê se ela não tem nenhuma alteração anatômica, faz um eco, não custa, bota ela na esteira, porque na esteira, se essa mulher conseguir 2 estágios, 3 estágios, sem problema, ela vai levar, porque a gente tem que lembrar que é uma sobrecarga de volume. Sim. Sabe? Então ela tem que estar preparada. Ela está com sobrepeso. Então, vamos dizer, pensa assim, na gravidez ela pode ir até 10 quilos, 12 quilos. Não é assim. Quem define isso é o IMC, Índice de Massa Corpórea. Tá? Se ela está normal, até 24,9, está normal, ela deve engordar 11, no máximo 15 quilos. Quando ela está no sobrepeso de 25 até 29, ela só deve engravidar 9%, só 9 quilos. 9 quilos a mais. A mais. Se ela está com obesidade, ela só pode estar acima de 30 de IMC, 6,8 kg. Então, é bem diferente de tu dizer, não, 10, 11 está ótimo, tá? Então, não está. Então, essa conversa é importante com o paciente. Então, essa relação médico-paciente, de confiança, de mostrar, sabe? Então, eu vejo assim, hoje as pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar com os seus profissionais, não tem aquele olho no olho, passando a segurança do que tu pode descompensar. Se tu ganhares mais de 1 quilo por mês, 2, 3 quilos, tu vai complicar, sabe? Ou tu freia, ou tu vai apresentar uma hipertensão, tu vai descompensar. Tem isso, né? Se ela estava falando de potenciais complicações, nós temos a doença hipertensiva específica da gravidez, que pode surgir naquele período, né? Sim. Nós temos a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, que é um quadro ainda mais grave, né? Nós temos, o que eu acho pior, Rodrigo, é aquela paciente que chega no consultório vindo do obstetra e que ela tem a pressão elevada antes da 20ª semana. A hipertensão crônica. Ela não sabia.
Ou então, ela fez uma hipertensão na primeira vez, melhorou, ela não deu bola. Continuou a vida. Não fez outras consultas, não acompanhou. Então, nós temos que ficar pensando o que é hipertensão crônica e outra. Nas alterações hemodinâmicas, vai haver uma queda da pressão no primeiro trimestre. Então, ela não sabe. Sabe? Aquelas que sabem, muitas vezes a gente precisa até retirar a medicação e dizer, olha, vai cair, que é fisiológico, depois ela vai aumentar, então tu tens que ficar com a droga, tá? Aí ela vai para... Aí quando ela descobre, já aparece a alteração, já depois da 20ª semana, aí tu não sabes, ela é crônica ou foi induzida, tá? Aí se ela é crônica, mas a que a gente chama de sobreposta, tá? Que é complicado, né? E nós temos a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e hipertensão gestacional. Então tem um leque de conhecimentos que a gente precisa tratar. E sabendo que essas, vamos dizer, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, tudo aumenta o risco para a doença coronariana, que ela entra como um fator de risco específico. E aí a gente volta um pouquinho aqui e fala da base de novo, porque se ela fez um planejamento, decidiu que quero engravidar, estou pensando em engravidar, o pré-natal. Já começa a fazer, pronto, o pré-natal bem feito, que é até antes da gravidez, na verdade, já começa no planejamento. Um planejamento, uma orientação para engravidar. Né? Porque ela vai ver se tem alguma doença estrutural, né? Se é uma cardiopatia congênita, ali a gente já vai começar a observar essa paciente e vai orientar para ela. Aquelas pacientes que são hipertensas e fazem uso de medicação, que, vamos dizer, a mulher ainda nós temos o período da gravidez que tem muitas drogas que não podem ser usadas, isso. Sabe? Então a gente tem que, mesmo ela sem estar grávida, a gente tem que perguntar, olha, estás usando, deixa eu te dizer uma coisa, os inibidores da ECA, os BRAS, a espirulactona, tu não podes usar, porque tem efeitos teratogênicos, tem efeitos no bebê. Então, tu tens que ter esse cuidado. O que tu fazes para te proteger de não engravidar? Tabela. Não, tabela não vale. Então, tu tens que ter essa relação para ela poder entender. Tu queres engravidar, né? Tu não queres engravidar. Então, mostrando até que tem certos métodos que são muito falhos. Tem outros que são... um para cada 100 gravidez em um ano. Então, esses são, vamos dizer, os mais corretos, que podem ser desde aquele definitivo, mas isso que a mulher já se realizou, aí tu pode laquear, o marido pode fazer uma vasectomia. Eu sempre mexo com elas, olha, eu acho que é muito sacrifício para o homem fazer uma vasectomia, porque não sabe que o problema não é dele. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, porque tu pode trocar de marido e ele pode trocar de mulher. Então, eu deixo assim muito leve as coisas, sabe? Como quando eu digo assim, olha, teve um filho, está mais do que bom, pronto. Ela fica, mas eu quero outro. Já tiveste sorte de ter um, eu não tive nenhum. Então, eu fico na brincadeira com ela para deixar... Passando uma mensagem. Uma mensagem. Porque existe um risco potencial. Com certeza. E aí, caminhando para esse final de gravidez, tem como a senhora falou, do puerpério, que seria o quarto trimestre. Quarto trimestre, né? Que nós estamos muito... A gente tem também esse risco da dissecção coronária continua, né? A gente deve valorizar muito, mas também existe uma coisa chamada miocardiopatia periparto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Então, a miocardiopatia periparto, 100% em mulher, né? É um grau de insuficiência cardíaca que é sempre só engravida a mulher. Então, 100% em mulher. Das mulheres mais jovens, certo? Então, que não tinham nada, não tem doença nenhuma. E, de repente, no final da gravidez, ou até o 5º mês de puerpério, ela começa cansando muito, muito queixosa. Então, não vamos pensar que ela está deprimida. A gente sabe que no pós-parto a gente carrega uma carga de depressão, mas a gente tem que valorizar, né? Aí tu faz um eco com aquela fração de ejeção lá embaixo, tá? Até tu provar o contrário, miocardiopatia periparto. Tá? Como é a evolução disso? Eu queria que você falasse pra gente. É raro, mas quando vem pode ser dramática, certo? A evolução dela, quase a metade, ela se recupera essa fração de ejeção.
Tá? Aí tu vai me perguntar, e ela pode engravidar de novo? Eu não posso proibir, mas eu tenho que mostrar que pode ter recorrência. Então nós temos que ter cuidado. O Eucaian defende que pode engravidar, mas nós temos muita preocupação com isso, certo? Então, onde elas estão? Vamos dizer, aqui no Pará a gente não tem muita, sabe? Mas no Ceará é uma quantidade enorme, sabe? Então, para você ver como a região influencia, sabe? No Sul também não tem muita, mas a gente tem que estar atento. O que é que leva a isso? Mulheres engordaram muito, hipertensas, pré-eclâmpsia. Então, isso tudo pode linkar e levar a periparto. Tá? Hoje, o tratamento é igual à insuficiência cardíaca, tá? E hoje já tem certas drogas que estão sendo usado, tem controvérsias, mas eu acredito que deve ser usada, né? Porque uma das causas pode ser a prolactina, então a gente inibindo, tá? Uma bromactina, então tem trabalhos. Eu tive a felicidade de assistir a Karen mostrando o trabalho piloto dela, o estudo piloto, em 2011, no Congresso Europeu. E ela mostrando, e o resultado era fantástico, sabe? Então eu acho que não tem por que a gente não fazer, sabe? Tentar. Se não der certo, parte para outro, sabe? Se precisar colocar um cardiodesfibrilador, alguma coisa para dar um suporte, tudo bem. Mas muitas vezes, torsais dessa, eu tenho uma amiga em Fortaleza, tem uma quantidade, acho que é o maior número de cardiomiopatia periparto controlada, tá? Ela faz com a carbembolina. Por quê? É mais barato, tem no SUS, a dosagem é menor e, vamos dizer, não é como a bromectina que dá muito trombo. Tem que ser anticoagulada e uma dose depois repete, tá resolvido. E em relação às eventuais uso dessas medicações que tenham alguma contraindicação na amamentação, como é que faz? Para a amamentação? Essa droga teve, não pode fazer. Eu estava tem um curso do Eucaian e ele bateu muito isso, que ele ia para os dispositivos. Ele disse, que pensou a criança não poder engravidar? Eu fiquei pensando, num quadro de insuficiência cardíaca tão grave, quem é que engravida? Quem amamenta? Não consegue. Cansa, né? Não tem condição. Se tu conseguires tirar desse quadro, já vai aumentar depois. Porque é uma dose, depois faz uma de reforço e pronto. Tá? Então, a gente tem que, sabe? E tem que perguntar. Sabe? Porque hoje eu tive uma aula de ciência cardíaca com os meninos, eu disse, olha, o fundamental é a anamnese. Quando é num caso agudo, muito grave, a gente pergunta pouco, vai tratando, mas depois vai melhorando e vai vindo. Então, era uma mulher jovem, uma insuficiência cardíaca bem grave. Aí ela procuraram tudo, Chagas, o que podia ser, hipertrófica, tudo. Aí, quem deu o diagnóstico? O paciente. Ela perguntou, doutora, quando eu vou poder amamentar? Então, essas perguntas, essa anamnese que eu bato, que a gente tem que, como dizer, mudar a nossa anamnese, o que nós vamos questionar, o que a gente vai interrogar, sabe? O exame físico, se tu olhares a auréola, o mamilo da mulher, quando a gente vai escutar, como é que está? Tá mais escuro, tem leite, sabe? Então a gente tem que olhar o paciente. E aí parte daquela informação que a senhora deu no início dessa questão, desse relacionamento da mulher com a sua cardiologista, acaba numa situação dessa que fica um pouco mais complexo para homens estarem examinando, tem toda uma situação complicada em relação a isso, né? Não, dificulta um pouquinho, é impossível. Mas a gente tem que pensar que ela passou por uma UTI muito grave, ela estava sem roupa, sabe? Então a gente não pode perder, tá? Para chegar a um diagnóstico. Sabe? Acho que a gente tem que rever esses conceitos, a nossa forma de abordar os pacientes, sabe? É um aprendizado constante. Sabe? E quando a gente chega, aí eu vou avançar no tempo, chegar lá na menopausa. Sim. Óbvio,
considerando que a gente está fazendo todo esse trabalho de base aqui ao longo do tempo, desde a da adolescência, enfim, gravidez e tal, chegamos lá na menopausa. Aí o que muda? Mudou os hormônios, pede a proteção dos estrógenos e tal. Preciso, em termos de tratamento ou em termos de acompanhamento, muda alguma coisa? Ou se eu já vinha fazendo, eu continuo fazendo o que eu já estava fazendo? Se o paciente é teu, tu estás de longa data, tu estás acompanhando. Mas o que a gente tem que pensar? Com essa mudança toda hormonal, né, com essa perda na nossa processão, o que vai acontecer? Nós vamos ter alteração dos lipídios. Vai aumentar o colesterol, vai aumentar o LDL, certo? Nós vamos perder a nossa proteção, tá? Nós vamos ter que avaliar o ganho de peso dessa paciente, certo? Estimular ela a fazer exercício, ela tem que mudar os hábitos de vida. Nós, cardiologistas, a gente não é responsável de prescrever a terapia, certo? Eu sempre digo, se eu prescrevo uma medicação, essa mulher começa a ter uma hemorragia vaginal, o que eu vou fazer? Então, não é nossa responsabilidade. A gente tem que dar o suporte, né, cardiovascular, porque ela vai ter mais gordura abdominal, certo? Então, que é aterogênica. Então, nesse sentido, mas a prescrição, o que nós não podemos dizer para ela, você tem que fazer terapia porque é uma prevenção para a doença, isso não existe. Certo? Então, não existe. Né? Nem prevenção primária, nem secundária. Pelo contrário, na secundária, a gente tem que entrar num acordo, porque é muito importante, certo? Tu avaliares como é que está o espessamento médio-intimal dessa carótida. Porque, e não perder, se ela quer fazer reposição, ótimo, quero fazer, tá? Conversamos com a ginecologista, vamos ver. Olha, tu estás, até quando ela vai fazer da última menstruação, né, até 10 anos, ela tem essa chance. Né? Ou então, se ela não sabe quando foi a última menstruação, até 60 anos é a linha de corte. Para isso, a gente tem... Agora, no nosso congresso, uma colega contou, uma mineira, que ela ficou com a paciente. Olha, vai com a ginecologista, tu vai ter uma qualidade de vida, tu vai ter mais vontade de viver. Estimulou. Não, acho que não. Passaram alguns anos, ela ainda estava na faixa. Mas ela disse assim, um fisioterapeuta e a minha nutricionista me deram uma chance, eu vou começar. Aí ela disse, mas agora eu tenho que rever. Ela com uma placa. Ela disse, não vai porque o teu endotélio já está comprometido. Então a gente tem que saber isso. É tipo, vamos dizer, na nossa diretriz, com aqueles pacientes que são coronarianos, revascularizados, nós não indicamos. Tem que ter esse cuidado. Tá? Agora, Rodrigo, o que eu passei é que nós, mulheres, nós temos muitos efeitos colaterais de algumas drogas. As mulheres têm muito mais. Então, a mulher tem mais tosse com os inibidores da ECA do que o homem. Aí dizem, não diz porque o paciente vai se sugestionar, mas tem uns que chegam a empatar. Né? Nos bloqueadores do canal de cálcio, tem mais edema de membro inferior. Então, é nesse sentido. É interessante que eu tenho visto com relativa frequência, mais recentemente, não só o edema, mas alteração de coloração da pele, um escurecimento da pele. Isso me chamou a atenção, como eu tenho um vínculo forte com vascular, meu primo é vascular, então alguns casos que eu tenho mandado para ele, olha, aqui não tem nada da parte do vascular, vê aí o teu. Aí quando a gente vai revisar a medicação, tem um alodipino aqui, tem o bloqueador de canal de cálcio aqui, aí tira, alivia o edema, isso aí a gente já conhecia, né? Mas também a questão da coloração. Tem o paciente diabético que vai ter alteração de coloração de pele, ok. Mas às vezes o paciente não tem esses outros fatores e é só hipertensão e começa a ter alteração trófica na pele e às vezes é da medicação. Não sei se questão de marca, enfim, pode estar influenciando, porque a gente não ouvia falar disso antes. Eu pelo menos, não lembro de época de residência e tal, de ouvir falar desse tipo de coisa. Mas também, tu és novo, né? Porque na minha época de residência eu só tinha nifedipina. É verdade.
beta-bloqueador ainda foi o propanolol. Não. Foi quando lançaram o propanolol. Que, aliás, hoje é uma das medicações que a gente... O beta-bloqueador, não o propanolol específico, mas o beta-bloqueador é um dos medicamentos que a gente ainda pode lançar mão ao longo da gravidez. Sim, ao contrário de uma sim. série de outras drogas aí que ficam proscritas. Proscritas. Mas o beta-bloqueador hoje é uma opção. É uma, sim, tanto que na mulher, né? E o cuidado da mulher não está usando certas drogas que não deve ser usada, nem na gravidez e nem na amamentação. Nós temos que ter esse cuidado. Tá? Então, isso é importante. Bom, doutora Beth, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, que está assim, excelente. Dá para ficar o dia inteiro aqui conversando sobre os mais variados aspectos da doença cardíaca na mulher, né? Nesses períodos importantes da vida da mulher, como a gravidez e a menopausa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência aí, reforçando alguns pontos desse nosso bate-papo e falando onde é que podem encontrar a senhora, caso queiram se consultar, caso queiram alguma rede social, algum site, alguma coisa desse tipo. Queria que você deixasse também exposto aí para a nossa audiência. Olha, eu peço para as mulheres que se cuidem. Que no coração que abriga tantos, a mulher precisa ser cuidada. Ela tem que reconhecer que nós adoecemos. Nós não somos essa mulher maravilha que pensamos. Nós adoecemos. Se nós não valorizarmos o que a gente está apresentando, quem vai valorizar? Vamos cobrar de quem? Então a gente dê a devida importância dos sintomas que estão aparecendo. Rodrigo, já a sintomatologia que aparece numa gravidez normal já dificulta a gente chegar na patológica. Porque a mulher grávida cansa, tem dispneia, eixa as pernas, edema de membro inferior. Então, isso já acontece naturalmente. Isso é normal. Então, o diagnóstico, muitas vezes, de insuficiência cardíaca, da peripar, vamos dizer, ele é postergado por causa da sintomatologia. Por conseguinte, o tratamento, eventualmente as complicações vêm, né? Tá? E também, a mulher que tem cansaço, fadiga, não esquecer, e quem está cuidando das mulheres, que a mulher faz muito mais insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, não é uma fração de ejeção normal que vai afastar. Que define isso, né? A gente tem que mudar isso também. Então, por isso que eu te digo, é uma mudança na nossa anamnese, sabe? De como abordar, de como passar para os nossos alunos, que a gente tem a felicidade de poder transmitir. Nossos alunos, nossos residentes, enfim. Eu acho que o que não pode faltar é entusiasmo e acreditar que a gente pode fazer um pouquinho mais. E ainda tem muita coisa para a gente descobrir, para aprender, né? Muita coisa, não podemos ficar parados. Eu sou Elizabeth Caetano, eu trabalho no consultório, ali na Cardiagnóstico, na Dom Romualdo Coelho, 699, tá? O meu e-mail é bncaetano14@gmail.br. Quem quiser entrar em contato e encontrar, só ficar à vontade. Então, você de casa que ficou até agora com a gente, o nosso muito obrigado. Fiquem ligados aí, se inscrevam no nosso canal, fiquem ligados nas notificações dos novos episódios, sempre com temas bastante interessantes da área da saúde como um todo. E hoje tivemos o prazer, a honra de receber a professora Beth Caetano aqui conosco. O nosso muito obrigado e até a próxima.